Salve, salve, Paulinho! Olá, Renato. Bom Oi, dia. Sara. Bom dia a todas e todos que acompanham a revista Fórum, Bom combativa dia, revista Paulo. Fórum. Pensaram que tinham acabado com você, hein, Paulo? Não pode. Não vai ser um coachzinho aí que vai. Coach, é coach. Bem que Ô, você falou Paulinho, que você estava animado que ia reverter, né? Não é que o Ministério Público se posicionou assim, o TSE por 7-0 se posicionou assim. Então, acho que vai pacificando esse tema. ótimo. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você leu essa entrevista que a gente colocou aqui agora há pouco, do dono da Pets, que é um desses grandes empresas que trabalham com pets, né? Tem aí em vários lugares do Brasil, falando que ele paga menos de imposto do que um caixa dele, né? Que isso é um absurdo, que precisa de uma reforma tributária, que ele tem esperança no governo Lula. Você já conhecia esse Sérgio Zimmermann e as opiniões dele? Não conheci, acho assim, você falando da matéria e falando das opiniões dele, acho opiniões honestas, né? Isso é a nossa base tributária é a grande responsável pelas desigualdades sociais que nós temos, profundas desigualdades sociais. E o brasileiro de elite, ele adora a Europa e adora os Estados Unidos. Mas lá na Europa e lá nos Estados Unidos não tem uma base tributária tão injusta como a nossa. A nossa base tributária, ela sobrecarrega os pobres, né? Os que mais trabalham e os que menos ganham são os mais pobres e eles que pagam o maior volume de impostos. E aqui no Brasil você tem, como ele foi muito sincero, ele está dizendo, olha, não dá para sobreviver um país com uma base tributária tão injusta como essa, né? E nós precisamos enfrentar uma reforma tributária que corrija essa injusta base tributária regressiva que tributa imensamente o consumo e, portanto, os pobres, e tributa muito pouco a renda e o patrimônio, e, portanto, tributa muito pouco, proporcionalmente, os mais ricos. Isso precisa ser corrigido no Brasil. E você aposta que o governo Lula vai encarar esse desafio como um dos primeiros desafios do governo, porque sempre isso vai ficando para depois, né, Paulo? Desde o do primeiro mandato do Lula, isso estava na pauta. E não foi conseguido, não foi no segundo, não foi na Dilma. É sempre você faz, não é reforma, você faz uns puxadinhos assim que não resolveram o problema, né? Eu acho que o Lula tem essa consciência, né? Os primeiros atos dele terão que ser resolver esses problemas que estão tendo que ser resolvidos, como o valor do auxílio emergencial, que vai se transformar numa nova Bolsa Família, mais, digamos assim, criteriosa, porque hoje esse auxílio emergencial ele tem muitas falhas, né? Por exemplo, quem tem 5 filhos recebe o mesmo de que quem não tem filhos. Isso vai ser corrigido. Então, precisa resolver o problema dos recursos para o auxílio emergencial, tem também a solução dos recursos para o aumento do salário mínimo, para a correção da tabela de imposto de renda, né, para a merenda escolar. É esse debate que está sendo feito aqui do que é melhor ser feito para resolver o orçamento de 2023. Acho que esse é o primeiro tema. O Lula também fez uma promessa de acabar com o sigilo, né, de 100 anos, aquele conjunto de decretos que não tinham razão de ser, que o sigilo existe, mas o sigilo é só para matérias atinentes à segurança do Estado, não matérias atinentes à segurança da família do atual presidente, e nem tampouco de investigações sobre pessoas que têm que ser investigadas, como é o caso do Pazuello, como é o caso do chefe da PRF.
né? Então, acho que essas serão as primeiras matérias, mas eu acho que entre as primeiras matérias legislativas deva ser o enfrentamento de uma reforma tributária, para que a gente possa ir corrigindo essa base tributária tão injusta que nós temos no Brasil. Sinara Menezes, uma pergunta para o Paulo. Paulo, tem um outro tema que eu acho que vai ser muito importante, né? Incomodou bastante, eu tuitei sobre isso, incomodou bastante o bolsonarismo, que não só a gente vai descobrir os malfeitos, né, do bolsonarismo com o fim do sigilo de 100 anos, como provavelmente a gente vai descobrir finalmente quem mandou matar Marielle, né, Paulo? Eu espero, porque essa questão é uma questão que toda a sociedade brasileira tem que saber, não é? E tem que punir. Né? Quem matou já se sabe. Quem mandou matar é que precisa ser conhecido da sociedade brasileira. Quem matou foi um vizinho do presidente da República. Exato. Lá no condomínio dele, né? E agora nós temos que saber quem mandou matar Marielle. Né? Ali, essa situação não pode ficar sem esclarecimento. Né? Podemos ter uma sociedade em que você não esclareça um crime tão grave contra um ativista social tão importante. Qualquer pessoa que é morta nessas circunstâncias precisa ser esclarecido o crime e punido o autor do crime e punido o mandante do crime. E esse é um caso que está na consciência da sociedade brasileira. E essa pergunta precisa ser respondida. Quem mandou matar Marielle? E eu acho estranho, Paulo, que toda vez que a gente toca no assunto, eles ficam num assanhamento. Você precisava ver, eu coloquei isso num tweet, exatamente isso. Que não só a parte de revelar os malfeitos com o sigilo de 100 anos aberto, como a revelação do mandante do crime da Marielle. Nossa, eles vieram para cima de mim. Quem matou Celso Daniel? Incrível! Como eles... parece que tem culpa no cartório, né? É muito esquisito. Eles são muito defensivos quando se trata desse tema. Né? Não tem a tranquilidade que nós temos quando fala do Celso Daniel. Exato. E nossa tranquilidade é de quem sabe. A polícia esclareceu o crime contra o Celso Daniel. O sistema de justiça esclareceu. Não é? Então, nós temos tranquilidade. Inclusive, tem um filme falando sobre isso, e o filme chega à mesma conclusão que a polícia e o Ministério Público chegaram. Né? Agora, esse caso, não. Esse caso, a sociedade brasileira não está esclarecida e quer saber. E eles são muito defensivos. Parece que eles têm culpa no cartório para ser tão esquisito. Como eles estão sendo. Né? Então, isso tem que ser esclarecido, sim, Sinara. Ô Paulo, deixa eu mudar um pouquinho a página do livro aqui. Falar das articulações do Congresso. Tem praticamente aí um consenso de que o Rodrigo Pacheco deva ser reconduzido ao cargo da presidência do Senado. E tem duas posições em relação à questão do Lira. Né? Eu fiquei sabendo aí que, por exemplo, nas conversas que vocês estão tendo com o presidente do partido, já teve gente defendendo que o PT se compusesse com o Lira. Né? E tem um pessoal mais arredio a isso, até vocês mesmo do PT, tem mais dúvida, o pessoal. Eu queria entender, você que é o do jogo, você está ali, né? 20 anos, 16, não sei exatamente. Você conhece os meandros da casa, né? Qual é a tua posição atual? O que você acha que dá para fazer, tanto no Senado como na Câmara? Renato, eu também comungo da opinião que nós devamos nos unir em torno do Rodrigo Pacheco como presidente do Senado. Né? E na Câmara, eu me lembro de um deputado na Assembleia Legislativa chamado Paulo Kobayashi. Ele já faleceu, e ele era deputado lá na Assembleia, na Lesp, depois ele foi deputado federal, e o Paulo tinha uma máxima que ele dizia o seguinte: esse tema não está maduro ainda.
esse tema não está maduro. Eu chamava de Dersur Salá, lembrando daquele personagem do Kurosawa, que é o sujeito que vivia numa floresta e ele conhecia como ninguém a floresta. Ele sabia dos perigos, ele sabia dos tempos da floresta. Então, lembrando aqui o Paulo Kobayashi, não está maduro esse tema ainda para a gente resolver agora, né? E nós temos tempo, porque nós temos ainda, para chegar no governo, que é dia 1º de janeiro, nós temos 30 dias de dezembro, mais 20 dias de novembro. Então, temos 50 dias. E para chegar na eleição da Câmara, temos mais 30 dias. 50 mais 30 dão 80 dias. Então, não está maduro, como dizia ainda o Paulo Kobayashi, na minha opinião, não devia ser objeto de um tratamento agora, colocando o carro na frente dos bois. Eu esperaria esse tema. Você tem razão, olhando pelos óculos de quem vai assumir o governo. Mas pelo lado do Lira, provavelmente tem um desespero em resolver isso, porque tem essa... Ele vai falar, olha, se não definir agora, a PEC não vai também. Quer dizer, tem um jogo de empurra aí, né, Paulo? Não é... Vou falar uma coisa. Não está maduro para ti, mas está maduro para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive com o Lira outro dia. Eu e o Randolph, eu não sei se o Randolph estava, eu sei que o Messias estava, e o Wellington Dias, né? O senador Wellington Dias. E o que o Randolph, e o Odair Cunha estava também. E o que o Arthur Lira nos colocou? Ele falou, olha, tudo isso que vocês precisam resolver, eu me prontifico a resolver. Ele não colocou nenhuma contraposição. Deixa eu te falar uma coisa, Renato. Primeiro que a solução não precisa, e não está pacificado que a solução será unicamente por meio de uma PEC. Tem outros caminhos, certo? E 2, quem vai votar contra uma PEC que aumenta o auxílio emergencial de 400 para 600, que dá o Vale Gás, né? É como aquele sujeito que entrou em frente ao caminhão, tá certo? Lá em... Aconteceu com o próprio PT, né? Quando nós achávamos inconstitucional, achávamos aquilo um absurdo. Exato. Mas nós votamos favoráveis porque aquilo dizia respeito aos mais pobres do país. Uhum. Então, quem tem a coragem de votar contra uma PEC que aumenta o auxílio emergencial de 400 para 600, que concede o Vale Gás, que concede uma série de benefícios aos mais pobres, certo? Não? Então, não acho que seja esse o tema para resolver agora, e se precisar votar, também a votação disso não precisa ser agora. Todos esses benefícios, eles vencem em dezembro, tá certo? Não? Então, tudo pode ser resolvido com o tempo. E aí, lembrando o mestre Paulo Kobayashi e o Dersur Salá, há tempo dentro dessa selva para resolver um tema como esse, e a pressa é inimiga da perfeição. Vou só ler um superchat, Sinara, eu já passo para ti, tá? Sônia Regina Angarten diz o seguinte: delícia de programa sobre compor o governo Lula. Quero falar sobre isso com o Paulo. Aí entra aqui o Eduardo Caselato, dias antes da eleição, Mascaro, falando sobre o seu livro Crítica do Fascismo, disse que o Brasil ainda não tinha se fascistizado. Creio que se fosse hoje, diria algo diferente. É uma questão. Jovino dos Santos Coutinho, bom dia, Paulo. Por que o esquecimento, ou melhor, o abandono de José Eduardo Cardoso? José Eduardo, uma pessoa de idoneidade invejável. Flávia Moraes, seria indecoroso reconduzir Lira à presidência da Câmara? Uma afirmação, eu dei um tom aqui meio interrogativo, mas ela está afirmando. Deixa o Lira com o Glauber, Verônica Nascimento. Aí, Paulo, posso para o Paulo dar um giro nas perguntas? Depois eu vou ser, Sinara, só para... Tá bom.
Olha, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil está passando por um processo de fascistização, né? Quem viu todos esses movimentos de bloqueios de estrada tem muito aí de uma onda fascista. Quem assistiu aquela cena das pessoas com as mãos erguidas sob a bandeira brasileira, o que simula o símbolo nazista, quem viu as reações nas escolas em relação a alunos negros, né, como aconteceu na escola Porto Seguro, em Valinhos, né? Quem viu aquela reação das pessoas comemorando a notícia falsa de que o ministro Alexandre de Moraes teria sido preso, né? Tem uma onda fascista na sociedade brasileira. E talvez trazer de volta essa pessoa que disse isso antes das eleições, para, diante desses fatos novos, ela também poder dizer. Mas, para um leigo como eu acho preocupante o que está acontecendo na sociedade brasileira. Muito preocupante o que está acontecendo na sociedade brasileira. Em segundo lugar, o Zé Eduardo Cardoso nunca foi esquecido. Ele é um personagem fundamental na nossa vida, tem a memória de uma ação política de tantos anos, né? Então, Zé Eduardo, e eu tenho encontrado o Zé em todos os eventos, né? Como encontrei recentemente, ele estava na PUC de São Paulo, naquele ato que foi promovido às vésperas das eleições na PUC de São Paulo, né? Em terceiro lugar, sobre o Lira é isso. Eu acho melhor esperar, sem tanta sede ao pote, né? O que vai ser a presidência da Câmara? Nós temos que debater um pouco mais adiante. Nós temos que esperar que o Supremo Tribunal Federal decida sobre o orçamento secreto, né? Então, tudo isso tem tempo e nós não precisamos nos precipitar em relação a essas questões. Eu não sei se respondi todas as questões que foram colocadas nesse superchat. Eu queria comentar aqui, Paulo, que você falou aí sobre essa história do fascismo mesmo, né, na sociedade, que eu, ao contrário de muitos, não acho que seja tão abrangente assim. Eu acho que é um grupo pequeno dentro do bolsonarismo que é nazista. Nazista, vamos usar a palavra, porque eles perderam completamente a vergonha. Ontem, esse final de semana, eu recebi um tweet de um bolsonarista falando com um meme que está circulando entre eles, dizendo assim: desafio você, lojista, a identificar seu comércio com uma estrela. Eu já vi essa cena antes. E foi na Alemanha nazista. Era na Alemanha nazista que os comerciantes... Aliás, todo o nazismo começou pelo recalque dos nazistas com o sucesso dos comerciantes judeus, né? Porque os comerciantes judeus iam muito bem, eram muito bem sucedidos. E aí o que é que eles fizeram? Botaram estrela na porta dos comerciantes judeus. Isso aí está na história. Isso aí está na história. Quando um bolsonarista não tem vergonha de sugerir isso para o dono da Pets, por exemplo, né, Rovai? Ele quer o quê? Que o dono da Pets coloque uma estrela na porta do seu comércio? Isso já existiu e foi na Alemanha nazista. Então, eu vejo que existe uma parte do bolsonarismo que não tem vergonha de ser bolsonazista. Vamos colocar as coisas em pratos limpos. Isso é nazismo. Isso gerou a famosa Noite dos Cristais, né? Que eram ataques, né, contra os judeus na Alemanha nazista, de lojas, principalmente de lojas de judeus que trabalhavam com joias, né? Porque os judeus trabalhavam com joias. E lá na Bíblia, no Velho Testamento, Paulinho, que tem formação católica, deve lembrar, tem a história do Egito, né? Quando eles marcam as casas dos judeus com um símbolo para serem atacados e matarem as crianças. Então, enfim... Interessante, Renato, aqui, o que o Gessé de Souza tem dito.
né? Aqui no Brasil não são os judeus que são as vítimas desse Sim. movimento, são os nordestinos, são os negros, os pobres, a esquerda, os homossexuais, né? Enfim, a população LGBTQIA+. Enfim, esses que são vítimas desse movimento extremista que há no Brasil. Há um movimento extremista de extrema-direita no Brasil, de cunho fascista, né, com, inclusive, alguns que proclamam a preferência pelo nazismo. Já existe no Brasil. O alcance deles, eu também concordo com a Sinara, não são os eleitores todos do Bolsonaro, porque, pô, a gente funcionou, né, a máquina. Exato. Né? Mas existe um movimento extremista no Brasil que está se pronunciando agora, né? E um movimento de extremistas que é engraçado, e quando eles estão juntos, eles são muito valentes, né? Mas diante da torcida do Corinthians, eles liberaram rapidinho a pista. Da galocura. Da galocura. Da loucura. Eu li aquele texto que um jornalista fez, lindo o texto. Agora, a galocura, não sei se ela não expressou o tema da defesa da democracia, né? Ela, não sei, vocês me corrijam, né? O Corinthians não, eles subiram e gritaram democracia. Então foi o símbolo. E engraçado, ontem um sujeito me disse assim, uma autoridade me disse, olha, os caras que querem mudar o resultado das eleições, não aguentarem a torcida do Corinthians, não estão prontos para nada. Não estão prontos para nada, né? Então, o cara fugiu e deixou uma moto. A gente fez uma matéria, deixou uma moto com chave, sanduíche, lanchinho. Esses são os nossos revolucionários. Por que eu falo que é uma minoria, né? Tem gente aqui falando, não, mas são muitos. Olha só, esse final de semana, no domingo, eu fui na feira, viu, Paulo e Jeová? Eu gosto de ir na feira. Fui na feira de Sobradinho, tem um rapaz que vende mamão, melhor mamão que vocês vão comer na vida, delícia. E eu sabia que ele era bolsonarista, uma pessoa muito gentil, muito educada. Ele é bolsonarista, eu via ele ouvindo os sermões da Damares, né? E aí estava a maior confusão na feira, gente brigando ainda por política, um gritava de um lado, outro gritava do outro, e ele estava lá tranquilo no canto dele. Aí ele falou assim, você está feliz ou triste com o resultado da eleição? Eu falei, não, eu estou feliz, eu sei que você votou no Bolsonaro e tal. E aí eu falei para ele, olha só, daqui a pouco você também vai estar feliz, porque o Lula, diferente do Bolsonaro, não vai governar para um pouquinho de brasileiro, vai governar para todos. Então, todos estarão felizes, e ele ficou tranquilo. Ele ficou tranquilo. E você podia concluir dizendo a ele o seguinte, vai faltar mamão para vender. Olha, eu não posso nem dizer isso para ele, Paulo, porque se eu chego 10h30 na feira, os mamões dele já acabaram todos. Já não tem mamão. Paulo, vamos discutir, eu sei que isso é um assunto caro, né? Mas vamos falar em teses, né? Não em nomes. Formação do novo governo, como que estão os debates, como é que... Tem muita coisa se falando, por exemplo, muitos dos nomes que poderiam virar ministro estão no Senado. Né? A gente tem vários ex-governadores, pessoas muito capacitadas, e aí o Lula provavelmente não vai poder tirar 3, 4 caras de lá, ou mulheres, enfim, para compor o seu ministério, e o Senado já é um ambiente difícil. Quer dizer, difícil mais ou menos, se tiver uma aliança com o PSD, União Brasil e tal, vai ter maioria, né? Vai ter uns 53, 54. Mas, de qualquer maneira, precisa de gente experiente com política do lado de cá. Aí tem a questão dos deputados. Por exemplo, fazer hoje um ministério sem nordestinos, sem mulheres, sem negros, é meio que negar o que foi maioria nessa nossa vitória. Até eu diria até sem ateus, porque parte da vitória se deve aos não cristãos, né? Esses 2 milhões de votos aí, o Lula ganha nos não cristãos e não no povo, digamos,
e do povo de terreiro, o povo que tem outras religiões, que não são o cristianismo. Nós perdemos o cristianismo, isso é uma verdade hoje. Enfim, como é que você está vendo esses movimentos? Você que sabe muito como que se dá essa formação desse jogo, os partidos que podem chegar agora, essa aliança com o presidente do Senado, aí seria um pouco trazer o PSD para dentro do governo também, né, Paulo? Eu falei de muita coisa, mas queria te ouvir de uma maneira geral. Então, Renato, a tradição brasileira é que os ministros sejam escolhidos a partir de fim de novembro, começo de dezembro, né? Então, eu acho que o presidente Lula vai se debruçar sobre a escolha das ministras e dos ministros no mês de novembro. E ele tem que fazer uma escolha levando em consideração muitas variáveis. Você trouxe algumas delas, mas vamos começar assim. Uma das variáveis que ele tem que levar em consideração é nós somos um presidencialismo de coalizão. Então, ele vai ter que pensar como formar a maioria. Nós não tivemos 50% nas eleições na Câmara e no Senado. Então, a primeira coisa num presidencialismo de coalizão é a formação do governo com vistas à formação de maioria nos parlamentos. Isso é um primeiro tema. Um segundo tema é esse tema da presença das mulheres. Eu tenho comigo, Sinara, que quem deu eleição ao Lula foram as mulheres. As mulheres, elas tinham uma enorme irritação com aquele masculino tóxico que é o Bolsonaro, né? As mulheres foram fundamentais para as eleições do Lula. Eu vi isso nas ruas. Quando se abordava uma mulher, era uma outra abordagem, né? Diferentemente de um homem, né? Também nós somos uma população negra, né? Então, toda essa composição tem que vir à tona para a composição do ministério. Então, eu acho que o Lula ele vai rasgar muitos papéis. Sabe quando vai fazendo assim, rasga, não é isso, pá, rasga de novo. Vai fazendo, ainda não está certo. Põe sob a crítica de alguém lembra, está faltando isso. Então, isso agora vai, claro, essa é uma das coisas que ele vai ter principais que ele vai ter que se debruçar agora, né? Uma primeira questão é como equacionar financeiramente as promessas eleitorais, e uma segunda coisa é como fazer um ministério representativo dessas variáveis entre as quais eu coloquei aqui, e ter gente com capacidade de governar, né? Você não vai só fazer um mosaico que leve em consideração governabilidade, gênero e raça, mas também você tem que fazer um ministério que tenha condição de governar. E por essa razão que eu acho que o presidente Lula está diante de um enorme desafio, e ele tem agora, digamos assim, no máximo um mês para fechar. Tem um pouquinho que ele vai fechar na segunda quinzena na segunda quinzena de dezembro, mas ele tem um mês para fechar o seu ministério com todas essas variáveis atendidas. Muito bem. Sinara, estamos chegando ao final aqui da conversa com o Paulo. Estou pensando em fazer o Fala Rovai no intervalo da conversa com ele, com Madeirada. Queria que você fizesse a sua última questão aí para o Paulinho. Eu só queria comentar essa história das mulheres com o Paulo. Paulo, vou te falar. Eu mudei um pouco a minha percepção, porque eu vou dizer para vocês que algumas das pessoas mais fanáticas por Bolsonaro que eu tenho visto são mulheres, viu? É muito triste dizer isso, né? É muito triste. Eu vejo muita mulher fanática pelo Bolsonaro. É uma coisa maluca, não consigo entender como que pode uma coisa dessa. Agora, eu digo para vocês que algumas
das pessoas mais fanáticas que eu tenho visto, infelizmente, são mulheres. Até por isso é muito importante que o Lula faça um ministério que contemple mulheres indígenas. Eu tenho achado, Paulo e Rovai, que o Brasil tem que olhar cada vez mais, né? Nós somos um país continental, a gente precisa de soluções para um país continental. A gente sempre olhou para os Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que olhar cada vez mais para o Canadá, sabe? Acho que o Justin Trudeau montou um gabinete muito importante, onde tem mulheres, tem pessoas com deficiência, tem negros, tem imigrantes, tem tudo, sabe? De tudo um pouco. Fazer um ministério muito diverso. Eu acho que é a coisa mais importante nesse momento. Outro exemplo que vem é do Chile, né? Com o Boric, que fez um ministério 50-50, né? Homens e mulheres. Eu acho que tem para onde fazer isso, né? Acho que você tem razão quando você fala que ainda é colocar o carro diante dos bois, mas eu realmente ficaria feliz de ver em algumas pastas umas pessoas muito para o mundo ver. Para o mundo ver. Por exemplo, o Ministério dos Povos Originários, eu acho que o Ailton Krenak seria um grande nome para o Ministério dos Povos Originários. Ia falar muito para o mundo, sabe? Uma pessoa dessas. Acho que a Sônia Guajajara, maravilhosa, mas também pode ficar na Câmara trabalhando também, né? Nunca foi deputada. Eu acho que a gente vai precisar de um ministério de notáveis, como foi em 2002. Sinara, deixa eu só falar sobre o tema das mulheres. Estatisticamente, quando nós líamos as pesquisas na campanha do Lula, estatisticamente, quando você olhava do ponto de vista de gênero, era o gênero feminino. Eram as mulheres que votavam no Lula. Ainda que possa ter, nesse radicalismo, mulheres, mas do ponto de vista estatístico, o voto feminino foi em peso para o Lula, assim, tipo 80%. Tenho a impressão que os periféricos também jogaram papel aí. Claro, depois, quando chegava assim na renda, a renda era menores rendas, né? A menor escolaridade, né? Mas, do ponto de vista de gênero, as mulheres foram em peso votar no Lula, que dava uns 70% quase de intenção de votos no Lula na campanha, dentro das pesquisas. Por isso que eu acho... mas eu acho que isso foi mudando no final, viu, Paulo? Olha aqui, eu estou pegando aqui, Rovai, a última pesquisa da Datafolha, depois do primeiro turno, Paulo, já dá 51-52 o Lula e 42-41 do Bolsonaro. 41% não é pouco, não. Eu estou te falando isso porque eu fiquei decepcionada. E foi diminuindo no final. Ainda que diminuído, o público feminino votou mais no Lula do que no Lula. Sim, mas a diferença de votos ser 2 milhões mostra que, de alguma maneira, ele conseguiu convencer. Eu entendo o que a Sinara está falando. Na família, que a gente tem uma pessoa mais fanática, uma mulher... É uma coisa louca. Eu não consigo entender como as mulheres são tão fanáticas pelo Bolsonaro. E, assim, é totalmente a antítese das agendas, e não é uma mulher idosa, é uma mulher jovem, o que é mais triste, né? Paulinho, eu queria te agradecer aí por esse sempre tão atencioso conosco, dizer que eu te falei isso pessoalmente, né, por WhatsApp, que a gente ficou muito triste quando teve aquela notícia e depois muito feliz pelo restabelecimento do teu mandato, que não é um mandato teu, é um mandato de muitos e muitos lutadores da área da cultura, da área da comunicação. Paulo, da questão do tema das drogas, da questão da descriminalização para alguns tipos de uso da maconha. Paulo tem uma agenda libertária, além de toda a capacidade de articulação política dele, e ele dialoga com esses segmentos que são, onde sim, o Lula é a extrema maioria e muitas vezes ficam fora da agenda de governos, né, Paulinho? Isso precisa ser dito também, né?
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui desse programa da Revista Fórum com 2 apresentadores gigantes, Sinara Menezes e Renato Rovai. Uma boa semana para vocês e boa sorte para esse país. Obrigado. Valeu. Tchau, Paulo. Parabéns.